Entretanto, a Doca Pesca, para além dos portos de pesca e toda a atividade mais ligada à pesca Sim. propriamente dita, também tem ainda portos de recreio. Eu julgo que sejam ainda 11. Num processo que também estavam a passar alguns deles, ou já foram passados muitos deles, para as próprias autarquias. Como é que está essa evolução? Eu aí pedi ao engenheiro Sérgio, que está neste momento no processo da descentralização, mas só dizer que na maior parte dos portos de recreio e das marinas são praticamente concessões, ou seja, praticamente a Doca Pesca explora muito pouca, não explora praticamente nenhum porto de Sim, recreio, temos normalmente concessionados, não é? Ou clubes navais ou entidades que exploram as marinas de recreio. E agora com o processo da descentralização para as autarquias, essa situação, portanto, mas altera. tem uma equipe dedicada a essa gestão das concessões, digamos assim, não, uma vez que não gerem os portos diretamente. Tem havido também algumas. Como nós em 2014 integramos essa vertente que vinha do ex-IPT, de trabalhadores do ex-IPTM, já com alguma vocação na gestão dessas estruturas, que desempenham também essas funções. E está muito concentrado no Algarve, na região do Algarve, essa situação. Mas relativamente à questão da descentralização, e também sobre esta parte, talvez o engenheiro Sérgio possa dar um Nós, contributo meio. na prática, temos uma diversidade de realidades. Portanto, desde pequenos portos de recreio com pequenas infraestruturas de apoio, às grandes marinas que estão também na nossa área de jurisdição. Estamos a falar de Vila Moura, Albufeira, Portimão, que são, e Lagos, que são grandes marinas que estão de facto na nossa área. O processo de transferência de competências para os municípios vem precisamente no sentido de considerar, mas não são só as marinas nem os portos de recreio, porque na prática nós... E depois temos os restaurantes, temos isso tudo. Quando herdámos as competências do IPTM, da Autoridade Portuária, com essas competências vieram uma série de áreas de jurisdição que incluem desde frentes ribeirinhas, em que temos partes de cidades sob nossa gestão, ou vilas, temos naturalmente a área da náutica de recreio, temos avenidas, portanto há aqui uma diversidade de realidades que na prática não fariam muito sentido manter-se sob gestão de uma entidade que está especializada na gestão de portos, neste caso na gestão de portos de pesca e na organização da primeira e segunda venda de pescado. E neste caso houve uma decisão de se fazer essa transferência e dar aqui possibilidade precisamente aos municípios para gerirem da melhor forma aquelas áreas, porque muitas vezes, e nós temos aqui de facto um grande esforço em termos de investimento ao longo de todo o país e temos esta perspectiva, eu penso que mudou aqui um pouco relativamente mesmo à filosofia que existia no IPTM, porque estamos a falar de instituições com um caráter muito, muito distinto, em que uma delas vivia na prática do Orçamento de Estado, e estamos a falar da Doca Pesca numa perspectiva completamente diferente, que vivemos exclusivamente das receitas que são geradas pela nossa atividade. E daí nós também, pelo facto de termos aqui uma gestão de grande proximidade, termos uma perspectiva de saber que existem necessidades muito grandes de investimento em algumas áreas, mas não podemos estar a pensar no grande bolo de fazer um mega investimento num determinado porto, deixá-lo completamente impecável e deixar os outros a continuar a degradar-se. Nessa área, enfim, o problema parece, ou pelo menos fala-se, que é muitas das autarquias não terem querido receber, digamos assim,
a gestão desses portos, que no fundo têm que ser concessionados, porque a própria autarquia também não tem capacidade para gerir. Por outro lado, também, de facto, o que se diz é que não faz muito sentido a DOCA Pesca estar a preocupar-se também com portos de recreio, marinas, que não é a sua atividade e nem não está vocacionada para isso. E o problema é que é referido é que depois não terá capacidade para gerir a própria concessão, isto é, há concessões em que, por exemplo, como alguns casos, um deles era o último que eu ouvi, que era na Nazaré, creio eu, em que se diz que tem um travel lift de 50 toneladas e depois não existe, ou não ultrapassa as 8, ou coisa assim do género. E muitos desses problemas, não é, que se vão colocando. E, portanto, o que eu pergunto é como é que vê a evolução desta... Como é que vê a evolução deste tipo de concessões e, por outro lado, se é um processo que continua e quantos portos ou portos de recreio ou marinas é que tem agora em processo também de concessão? Sim, eu tenho de discordar com essa perspectiva de que estamos a gerir mal ou que temos, e no caso concreto que falou, mas a questão é esta. Nós, de facto, existem e as atividades económicas têm de ser exploradas e têm de ser desenvolvidas por quem tem, de facto, a melhor apetência para as desenvolver. E nós, em 2014, quando recebemos estas competências, o que havia, de facto, era um conjunto de infraestruturas com um estado muito avançado de degradação. Portanto, e como eu estava a referir, a nossa perspectiva foi ir fazendo pequenos investimentos, pequenas intervenções, no sentido de, pelo menos, restabelecer as condições de segurança e garantir alguma operacionalidade. No entanto, o que nos apercebemos é que muitas destas infraestruturas que eram geridas diretamente pela instituição em causa, não teriam um melhor aproveitamento daquilo que seria o potencial dessas áreas. E nós sabemos que existe uma apetência de entidades privadas para fazer essa gestão, porque se dedicam pura e exclusivamente à gestão desses espaços e, naturalmente, que o poderão fazer de uma forma muito mais eficaz, até com outros graus de liberdade, porque nós, sendo uma empresa, apesar de sermos uma SA, sendo uma empresa em que o nosso acionista é o Estado, temos um conjunto de regras que temos de cumprir em termos de contratação pública, em termos de transparência, que por vezes não nos permite ter aquela agilidade que gostávamos de ter nas respostas. Apesar disso, vamos tendo alguma e o que é certo é que o conjunto de reclamações que existiam face ao passado, muitas delas foram desaparecendo, face a esta nossa intervenção de maior proximidade e de identificação de pequenos problemas e da sua resolução quase imediata. No entanto, sabemos que estas infraestruturas da náutica de recreio, e por isso nós concordamos com esta perspectiva de haver uma transferência para os municípios, porque muitas destas áreas estamos a falar de centros urbanos e estamos a falar da continuação de um centro urbano. Portanto, faz sentido que o autarca possa... Eu perguntava isto mais em termos até de organização, porque nós simultaneamente também sabemos, e é uma crítica e uma constatação de facto. A crítica é que nós não temos vindo a saber desenvolver os nossos portos de recreio, as nossas marinas, de forma a receber todo o potencial de navios que passam ao largo da nossa costa, e depois também que neste momento não há capacidade sequer para os receber, não é? Portanto, a maior parte das marinas já estão cheias, etc. E, portanto, que seria necessário aqui um grande investimento, que provavelmente não será a DOCA Pesca que irá fazer, mas teria de ser com investimento privado, não é? Que têm profissionais especializados no desenvolvimento e expansão desse tipo de infraestruturas. Sim, nós temos um exemplo muito concreto, que foi o Porto de Recreio de Olhão, em que nós, quando chegámos em 2016,
era um processo que estava pendente desde 2019 com o IPTM e a sua concessão, e que depois desse momento nós desencadeámos os procedimentos para encerrar ainda o concurso anterior e lançar um novo concurso, e de facto se verifica hoje em dia, e quem tem a oportunidade de visitar Olhão vê de facto a mudança completa que foi para melhor, e a grande qualificação que se fez pelo facto de ter sido entregue uma concessão a um promotor privado que tem tido essa capacidade de fazer essa transformação, de facto, e valorizou bastante. Mas naturalmente que esse desenvolvimento deve estar devidamente enquadrado e alinhado com aquilo que é a perspectiva, digamos, de planeamento e perspectiva de desenvolvimento que cada autarca tem para a sua região. E daí ser importante que esta mudança, esta transferência de competências para os municípios se faça, porque de facto este tema da náutica de recreio liga com muitos outros, liga com o turismo, liga com o comércio, portanto, e é normal que os próprios municípios tenham de facto essa perspectiva e que possam incorporar aquilo que é o desenvolvimento da náutica de recreio também nas suas políticas de desenvolvimento territorial. A doutora Isabel teve também envolvida nas funções anteriores que desempenhou no turismo de Portugal, em alguns aspectos. Ia perguntar exatamente isto, que é isso deveria obrigar, ou enfim, também uma maior articulação com o próprio turismo de Portugal, não é? Porque, como uma forma até de promover... E penso que ela até pode-nos ajudar aqui a dar também aqui algum contributo. Só em relação à transferência de competências, dizer que, de facto, nós estamos ao abrigo do Decreto-Lei 72, que faz a transferência das áreas portuárias. Este Decreto-Lei considera que deve existir uma comissão que faz a negociação das áreas a transferir, portanto, e já foram feitas, neste caso, 7 comissões, com 7 municípios diferentes, em que esse trabalho está feito, estão identificadas quais são as áreas e está a seguir o seu caminho, e temos mais 2 municípios que estão em curso, portanto, e vamos ver, portanto, nós identificamos 22 municípios que estão nas nossas áreas de jurisdição, e estes novos já têm trabalho feito. Que corresponde a 22 infraestruturas ou mais? Neste caso, não corresponderão a 22 infraestruturas de náutica de recreio, correspondem a 22 municípios onde a DOCA Pesca é autoridade portuária. Para além destes pontos, nós temos depois um conjunto de outros portos onde não somos autoridade portuária e temos concessões. Por exemplo, estamos a falar em Matosinhos, em que a Lota de Matosinhos é uma concessão, mas que está dentro da área da APDL, da Administração do Porto de Douro e Leixões. Ou, se viemos um pouco mais para baixo, em Aveiro, Figueira da Foz, Sesimbra, Setúbal, Sines, em que não somos autoridade portuária, apesar de termos aí grandes portos de pesca. Mas, para além destes, depois os outros concelhos são aqueles onde nós somos autoridade portuária. Alguns deles têm só infraestruturas de pesca, mas a maior parte deles tem também infraestruturas de náutica de recreio. Íamos para o turismo. Não íamos, vamos ficar aqui porque do turismo vi eu, não é? Eu acho que agradeço também a oportunidade que os meus colegas me dão de estar presentes nesta entrevista, porque eu, como cheguei no dia 1 de fevereiro, talvez não tenha a possibilidade de falar destas matérias com a agilidade e facilidade com que eles falam. Tem sido um mês e meio intenso de estudo, porque a minha visão, de facto, é muito transversal, porque o turismo é um setor muito transversal. Portanto, eu acho que para a DOCA Pesca, e sem qualquer tipo de falsa modéstia ou modéstia desmesurada, ou imodéstia, pronto, acho que posso dar aqui um contributo com esta minha visão transversal
Falou-se na questão do pescado e como promover o pescado, portanto eu volto um bocadinho atrás para ir depois ao ponto em que estávamos. Há aqui, nestes tempos de pandemia e de grandes restrições à nossa socialização e à nossa possibilidade de convivência, que passam pelo digital. E, portanto, ao nível da comunicação, nós já temos o plano traçado para 2021, há aqui a necessidade de uma aposta nas redes sociais, até porque o público, o target que também pretendemos atingir com a campanha destas espécies e chegar com elas junto de um público mais jovem, passa pelas redes sociais, sobretudo, e até mais concretamente o Instagram, porque tem um target mais junto dos agora, já ouvi ontem, denominados pandemials. Portanto, já abandonamos o conceito de millennials e estamos no conceito pandemials. Portanto, a nossa aposta em termos de plano de comunicação tem que passar muito pelas redes sociais e pelo digital. O Facebook está numa aposta mais de chegar a um target famílias para aprendermos, e eu aqui falo por mim, o peixe é um elemento da nossa cozinha que não é tão fácil de cozinhar como o hambúrguer. E, portanto, o hambúrguer põe-se na chapa, o hambúrguer se põe-se na frigideira. O peixe, às vezes, não é tão fácil de trabalhar. E, portanto, a nossa campanha na rede social Facebook aposta nos chefes exatamente para aproximar as jovens e os jovens cozinheiros domésticos do peixe e da forma de o trabalhar. Porque também passa muito por aí a nossa aproximação às espécies, é como é que as trabalhamos de forma ágil e fácil, porque todos nós temos pouco tempo para muita coisa. E, portanto, a nossa aposta no Facebook para esse target mais que cozinha, não é? Porque os pandemials não cozinham, só comem aquilo que nós cozinhamos, não é? E depois o Instagram numa aposta mais próximo do target millennials / agora geração Z e depois pandemials, que será a geração que está nos 15 anos, por aí. E, portanto, é esta a aposta. A questão da pesca e do peixe e depois o transportar-nos para a náutica de recreio. Eu no Turismo de Portugal fiz parte da comissão que foi até um projeto da Fórum Oceano para a criação das estações náuticas e, portanto, o Turismo de Portugal esteve diretamente envolvido, até porque deu um grande aporte com uma equipa multidisciplinar interna para a criação do regulamento para o reconhecimento das estações náuticas, para os critérios de seleção. O nosso entendimento no Turismo de Portugal, que é também o mesmo entendimento que há aqui na Doca Pesca, e, portanto, eu estou como peixe na água, é que há uma adesão destas questões do turismo e a náutica de recreio é, por excelência, um produto turístico, quer queiramos, quer não, portanto é um produto turístico. Há uma adesão ao território muito grande do produto turístico. E quanto maior for a proximidade da entidade que tem a gestão das infraestruturas ou dos meios para oferecer esse produto de uma forma em rede, melhor. E, portanto, eu diria que aqui estamos completamente em consonância e, portanto, a Doca Pesca também fazia parte dessa comissão e também já nessa altura eu, do lado ainda do Turismo de Portugal, percebia que havia essa tentativa de, com as estações náuticas, fazermos então a criação de um produto turístico integrado. A náutica de recreio é excelência de turismo e, portanto, não faz sentido não estar na gestão das entidades que mais próximos estão do território, porque turistas... Mas hoje a Doca Pesca não tem nada a ver com as estações náuticas. Não, segundo eu soube na altura e sei agora, a Doca Pesca fará sempre parte no futuro das estações que vierem a ser reconhecidas. Corrija-me se estou a cometer algum erro em sério, mas isto foi o que foi adquirido
na altura na Comissão, estava eu ainda no Turismo de Portugal, e é esta a nota que eu tenho também, faremos sempre parte das comissões, porque temos nessas zonas uma outra questão que se prende exatamente com a pesca e com a atividade económica da pesca ou da reconstrução naval, por exemplo. As estações náuticas não podem viver só do turismo. E isto fica demonstrado com o ano 2020. Deve ser o pior dos piores em termos de registros turísticos. Portanto, estas comunidades que estão próximas ao mar e que têm as estações náuticas viverão da náutica de recreio para turistas, mas têm comunidades que vivem ali e que vivem em que há outras infraestruturas conexas e são, digamos assim, um apoio também, até porque vou-lhe dizer, o conceito da aldeia pescatória, que também é um dos temas que nós temos no nosso plano de comunicação, que é promover o conceito da aldeia pescatória e as aldeias pescatórias, é um nicho de mercado ao nível do turismo, porque os turistas querem assistir ao vivo a estes fenómenos. Portanto, há aqui uma interação que se manterá. E, portanto, mas acho que esta ideia de transversalidade que eu trago tem penso eu, tem esta vantagem, os meus colegas dirão, e depois no futuro, quando eu tiver mais interação com o setor dirá se o meu contributo, esta visão... Voltaremos a falar. Deixem-me só dar aqui uma pequena nota sobre as estações náuticas. De facto, nós fomos desde o início promotores desta ideia da estação náutica. Nós somos membros do Fórum Oceano e desde o início fomos entusiastas, a DOCA Pesca foi entusiasta desta ideia e na prática, em fase de candidatura, e também penso que era importante deixar aqui esta clarificação, uma vez que participámos quer na preparação do conceito, quer na preparação dos regulamentos para a constituição das estações náuticas, assumimos a postura de que não faria sentido apoiarmos a candidatura, porque na prática apoiávamos todas as candidaturas, portanto não fazia sentido estarmos a apoiar. Tivemos vários contactos de vários municípios em fase de candidatura para apoiarmos. E de facto não apoiámos nenhuma, mas dissemos que estávamos disponíveis para, assim que as estações náuticas estivessem constituídas, nos associarmos e de facto temos associado às que estão constituídas e estamos sempre disponíveis para trabalhar com as estações náuticas, porque mesmo na perspectiva da pesca, tudo o que seja desenvolvimento turístico é uma forma de alavancar aquilo que é o produto da pesca e dos pescadores. Portanto, não podemos dissociar o turismo da pesca, porque, de facto, é ele que depois também ajuda a dar visibilidade e ajuda, neste caso, também a valorizar os produtos, que são os produtos dos nossos pescadores. Sim. Para terminar, em termos de orçamento, quais são os próximos investimentos planeados da DOCA Pesca? Nós temos muitos investimentos assim, a correr, em curso, previstos, uns a terminar e outros em perspectiva para arrancar. Portanto, nós temos um volume de investimentos anual de cerca de 6, variando de ano para ano, cerca de 6 milhões de euros, em torno deste valor. Normalmente as nossas intervenções não são intervenções de grande volume, portanto, são médias intervenções distribuídas por todo o território, o nosso litoral, pelo território e naturalmente pelo conjunto de portos que temos sob nossa gestão. Portanto, e aqui temos muitas frentes, desde os estaleiros até aos portos de pesca, passando pela modernização das lotas para possibilitar as condições de higiene e segurança alimentar e para possibilitar também um processo que temos estado a fazer de certificação das lotas pela ISO 22000, que é a norma internacional que estabelece a gestão dos sistemas de higiene e segurança alimentar. Portanto, há aqui um conjunto alargado de investimentos, sendo que a nossa perspectiva está muito focada, por um lado, nas questões da eficiência, e a eficiência energética é uma das bandeiras que
nós temos também connosco. O investir é gastar dinheiro agora para poupanças futuras, portanto, e nós temos esta obrigação de gerir da melhor forma o dinheiro que é dos nossos pescadores e que os pescadores pagam das nossas taxas e com isso garantir que fazemos investimentos que depois permitem poupanças futuras, mas também muito na perspectiva da segurança dos portos, no sentido de haver condições de segurança para pessoas e bens, para as embarcações, em todos os portos que estão sob nossa gestão. Nesta perspectiva de eficiência energética, por exemplo, podemos referir, e qualquer coisa que iniciou o funcionamento há bem pouco tempo, foi o primeiro parque fotovoltaico num porto de pesca português que foi instalado agora no final do ano em Vila Real de Santo António, que vai permitir fornecer cerca de 1/3 dos consumos de energia desse porto. Temos projetos também na área de instalação de parques fotovoltaicos em Portimão, na Nazaré, em Peniche, em Lagos, nesta questão da mobilidade elétrica. Também porque nós temos uma frota de veículos elétricos com empilhadores, cerca de 70 empilhadores espalhados pelo país. Portanto, hoje em dia temos muito consumo já de energia elétrica, portanto, e ter produção própria permite também abastecer estes consumos, mas também muito vocacionados para a mobilidade elétrica. Começámos a instalar postos de carregamento também nos portos para que os nossos utentes dos nossos portos possam fazer o carregamento das suas viaturas. Já temos em Peniche, temos também aqui na sede em Lisboa e estamos agora também noutros portos, principalmente no Algarve, a instalar estes sistemas. Depois fizemos todo um investimento de substituição da iluminação tradicional por iluminação LED. Temos estado a substituir, quer dentro das lotas, mas também muito naquilo que são as áreas portuárias. E depois, desde o norte, desde os estaleiros da Azurar, em Vila do Conde, estamos a fazer a reabilitação dos estaleiros com novos carris, reabilitação do carro da lagem, ou uma pequena dragagem que estamos a fazer ao lado, logo no Póvoa de Varzim, instalação de novos cais, indo um pouco mais para cima até em Vila Praia, neste caso Vila Praia de Âncora. Fizemos uma instalação de um cais flutuante há pouco tempo. Depois no Castelo de Neiva temos um porto novo e uma lota nova que fizemos em articulação com a Polis Litoral Norte e que está para ser inaugurado em breve. Vindo um pouco mais para baixo, na Nazaré estamos a fazer a reabilitação e a adaptação de toda a lota no sentido de garantir as condições para a atribuição da ISO 22000 para a higiene e segurança alimentar. O mesmo estamos a fazer em Peniche. O ano passado fizemos o prolongamento do quebra-mar em Peniche, que foi um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros. Estamos a meio do investimento de 600 mil euros de reabilitação dos cais de descarga também em Peniche. Temos previsto arrancar agora este ano a reabilitação da lota de Cascais, portanto o edifício precisava, e aqui também em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o edifício precisava de uma reabilitação, portanto, e aproveitámos essa reabilitação para fazer uma nova lota. Vindo um pouco mais, ou também na Ericeira, estamos a fazer um conjunto de investimentos para a instalação de um novo posto e uma nova câmara frigorífica. Abrimos também no final do ano a nova lota da Trafaria, fizemos uma reabilitação na Costa da Caparica. Em Sesimbra está a decorrer o procedimento para a instalação e construção de um novo pavilhão para descarga do cerco. O mesmo em Sines, também estamos a falar de investimentos, um deles de 1,2 milhões de euros, o outro na ordem também de 1 milhão de euros. Temos, depois indo um pouco mais para baixo, em Sagres está a decorrer também o concurso para a reabilitação da Ponte Cais de Sagres, que era uma intervenção que nunca foi feita desde a sua construção há mais de 30 anos, portanto, e que precisava mesmo de uma intervenção para garantir as condições de segurança. Esse concurso público está a decorrer neste momento. Indo um pouco mais para dentro, para Lagos, temos o estendal de redes para garantir as condições para os pescadores poderem fazer
o trabalho nas suas redes para estenderem o seu aparelho e terem as condições também de higiene e de trabalho adequadas. Indo depois um pouco mais para dentro, no Rio Arade, estamos a desenvolver o tal parque fotovoltaico com estacionamento e reabilitação do exterior. Também no Rio Arade, portanto, estamos a fazer, porque falou há pouco da questão do Travalift, estamos a lançar um concurso público para a atribuição da exploração do Travalift, que neste momento está sob nossa exploração direta, mas o objetivo é precisamente entregar a um privado que possa fazer a sua gestão, garantindo aqui as condições de serviço público. Em Quarteira, temos o projeto de execução praticamente terminado para fazer a reabilitação da cobertura da lota e com a criação de uma zona para o tratamento do pescado do cerco e uma pequena lota de cerco. Temos também em curso a reabilitação da rampa da lagem de embarcações e vamos também instalar uma zona para tratamento das artes de pesca também no Porto de Quarteira. Depois em Olhão temos em curso a reabilitação do cais de descarga do Porto. Vamos iniciar a pavimentação do Porto, portanto este é um Porto também com uma grande dimensão, com muitos utilizadores, diferentes tipos de utilizadores, e de facto a rede viária precisava de uma intervenção, estamos a preparar agora essa intervenção. Indo um pouco mais... Santa Luzia, Fuseta... Exatamente, indo um pouco mais para Sotavento, portanto temos a lota da Fuseta, que estamos a terminar agora a reabilitação da lota da Fuseta, também para a obtenção depois do número de controle veterinário e possivelmente também para conseguirmos depois a certificação. E Santa Luzia, que é uma lota dedicada ao polvo e que estamos neste momento a fazer a reabilitação da cobertura da lota e também criar as condições para a atribuição do número de controle veterinário. Entretanto, em Tavira, porque tínhamos uma intervenção para fazer uma reabilitação da lota, tendo-se depois identificado que o local da lota no centro de Tavira não era o mais indicado, temos já uma nova localização nas Quatro Águas. Vamos fazer uma lota de raiz na zona das Quatro Águas, no concelho de Tavira, precisamente para dar apoio àquela zona, e no centro de Tavira acabamos, no final do ano, a instalação de um conjunto de cais flutuantes de apoio à pesca, mas também de apoio às marítimo-turísticas e às carreiras fluviais, com um conjunto de infraestruturas novas. Em Vila Real de Santo António fizemos uma aposta ainda, e não há muito tempo, no novo cais transfronteiriço, e pelo Guadiana temos feito aqui um conjunto de reabilitações dos cais que existem até Mértola, no sentido de garantir que esses cais têm todas as condições de segurança para os respectivos utilizadores. Portanto, para além deste nosso investimento, e aqui estamos a falar só de investimento só da Doca Pesca, para além deste investimento, temos também muita procura atualmente nas nossas áreas e nos nossos portos para instalações de novas unidades, quer de transformação, quer de produção da aquacultura, quer para apoio a aquaculturas offshore, quer para o desenvolvimento de maternidades ou de unidades de transformação da aquacultura. E aqui, por exemplo, Vila Real de Santo António, de facto, é um caso que nos últimos meses tem tido uma elevada procura, portanto, existem aqui boas perspectivas de, nos próximos meses, surgirem aqui investimentos importantes nesta área, mas temos depois o caso da Nazaré, em que, por exemplo, se instalou o Oceano Fresco já em 2020 e já estão a elaborar, que foi um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros, privado, com uma maternidade de amêijoas que já está a elaborar, e temos pedidos de instalação de outras unidades também na Nazaré, o que permite, de facto, diversificar aqui o conjunto de atividades que temos nos portos.
Depois em Peniche, que é um porto de uma enorme dimensão e com um grande potencial, nós, em conjunto com o Politécnico de Leiria, com a Câmara Municipal de Peniche e com a Biocante, desenvolvemos a Associação para a Promoção das Atividades de Mar em Peniche, mais conhecido pelo Smart Ocean, em que, na prática, o objetivo é instituir ali uma incubadora de empresas da atividade da economia azul, baseada muito naquilo que é o conhecimento, porque ali ao lado temos o Sete Mares, em que existe o conhecimento científico, temos um conjunto de atores e de agentes económicos da economia do mar e da pesca, numa perspectiva mais tradicional, e o objetivo com o Smart Ocean é precisamente criar um ambiente de novos negócios, de startups baseadas na transferência de conhecimento e de novas tecnologias para aquilo que são os setores mais tradicionais. Portanto, o objetivo é que este conceito do Smart Ocean, que está agora em desenvolvimento e que vai ter um edifício próprio que vai servir como incubadora de empresas, também um investimento de cerca de superior a 3 milhões de euros, com o financiamento do Compete, se possa desenvolver e possa potenciar ali a atividade económica em Peniche, mas o objetivo também é podermos depois exportar para os diferentes portos de pesca este conceito e pelo menos constituir mais um centro parecido com este no Algarve, já em seguida, e depois também no Norte, possamos também ter um centro destes que permita de facto trazer aquilo que é o conhecimento e os novos desenvolvimentos para os setores mais tradicionais e com isto potenciar esse desenvolvimento. Temos depois um conjunto de outras parcerias com universidades e com o setor mais académico, no sentido de permitir uma modernização daquilo que é a nossa atividade e também um pouco aquilo que é o nosso funcionamento interno e que naturalmente depois vai ter reflexos naquilo que é a qualidade do serviço que prestamos aos nossos parceiros. Estamos a trabalhar com a Universidade de Aveiro no desenvolvimento do novo sistema de leilão eletrónico, portanto estamos a desenvolver aqui novas soluções, estamos com um projeto com a nova SBE em que estamos a explorar o conjunto alargado de dados, de histórico de dados estatísticos que temos aqui ao longo dos anos recolhido e que nos pode ser útil no sentido de otimizar as nossas operações e de fazer uma previsão das operações com base naquilo que são os nossos dados históricos. Temos, por exemplo, também estamos a trabalhar com o Politécnico de Setúbal no sentido de identificação daquilo que são os nossos processos internos dos sistemas de licenciamento, no sentido de tentar criar aqui formas de otimizar esses procedimentos e de os poder depois desmaterializar e com isso permitir que os nossos interlocutores, através de plataformas eletrónicas, terem uma interação connosco sem haver necessidade de presença física, porque foi qualquer coisa que surgiu também aqui com a pandemia, foi precisamente este impulso para que o relacionamento se faça cada vez mais da forma digital. Aqui o Covid foi também um importante desafio para a DOCA Pesca e o ano 2020 foi um desafio constante em que semana a semana tivemos aqui um conjunto de alterações, de medidas a implementar em função da evolução também da pandemia e que nos obrigou a repensar muito daquilo que era o nosso funcionamento e naturalmente houve aqui algumas adaptações que fizemos e que possivelmente vão ficar para o futuro porque acabamos por identificar de facto que tínhamos benefícios nessas adaptações. Agilizar mais o modus operandi e de funcionamento. Sim, sim. Mesmo a nível da higiene e da segurança alimentar, houve aqui medidas que fizemos com alguma limitação de acessos, com a utilização dos próprios equipamentos de proteção individual, que naturalmente vão ser passos importantes que demos e que vão ser passos importantes para o futuro. Só dar aqui um ou dois números que eu penso que é importante, por acaso, há uns dias estava a olhar por isso, nós já adquirimos, desde o início da pandemia,
142 mil máscaras para os nossos trabalhadores. Portanto, é assim um número considerável, porque os nossos trabalhadores todos os dias têm um equipamento de proteção individual novo para poderem usar nos estabelecimentos, no sentido de garantir, de facto, aqui as condições de segurança e de higiene alimentar.